A falta de sono afeta o sistema imunológico? Ficar sem dormir mata? E aí, curiosos e curiosas, como estão vocês? Começando mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje estarei falando algumas curiosidades sobre o sono, falando algumas coisas que talvez vocês sempre quiseram saber e outras que vocês até já sabem, só que não sabem tão aprofundado. Então vamos lá! A falta de sono afeta o sistema imunológico? De acordo com pesquisadores holandeses e britânicos, sim, a falta de sono pode afetar o nosso sistema imunológico. Os pesquisadores realizaram estudos com 15 homens. Eles pegaram esses homens e colocaram eles para dormir às 8 horas por dia normalmente. Analisaram como que o corpo se comportava a tal atividade. Deixaram os homens sem dormir por 29 horas e acabaram analisando e perceberam que afeta sim o sistema imunológico e o modo de defesa do nosso corpo, deixando mais frágil o nosso corpo e mais vulnerável à presença de doenças, de vírus, bactérias, protozoários. A falta de sono também acaba tendo problemas com os hormônios e podendo levar até a ocasionar obesidade. Então, não quer ficar gordinho? Não fique sem dormir. Por que os olhos ficam vermelhos quando estamos com sono? Na verdade, o nosso olho ele é cheio de vasos sanguíneos. E quando a gente fica com sono, o nosso corpo tenta de alguma forma combater esse sono, ou seja, dar mais energia para o nosso corpo. E com isso, ele aumenta a circulação sanguínea, que é para dar mais atividade para o corpo, aumentar o metabolismo e a gente está sempre ativo. Então com isso faz com que os vasos sanguíneos do nosso olho dilatem e dá essa impressão de vermelhidão. Sem contar que a vermelhidão também pode ser ocasionada por inflamações, até alergias, poeira, alguma coisa. Então nem sempre o seu olho vermelho vai ser ocasionado por causa da falta de sono. De uma forma geral, é possível afirmar que o olho vermelho por causa do sono é normal. É uma coisa natural do nosso corpo, não é algo que veio externo para acabar influenciando isso. Pesquisas afirmaram que não há problema nenhum em você ficar com o olho vermelho a partir do sono, que isso não irá ocasionar algum problema de visão ou alguma coisa que comprometa a visão do seu olho ou que faça com que seu olho não funcione normalmente. Excesso de sono faz mal? Para muitos, dormir é a melhor coisa que tem e que se você quanto mais dormir, melhor vai ser para você e que isso aí não vai interferir em nada na sua vida. Bom, mas para aqueles que gostam de dormir, sim, excesso de sono faz muito mal para a saúde. E para você que acha que dormir muito é normal, bom, acho que você está enganado, porque isso representa algum distúrbio ou algum problema relacionado ao seu psicológico. E esse problema de excesso de sono é causado pela grande sonolência durante o dia. E isso é causado pelo estresse das grandes capitais, que as pessoas estão sempre sujeitas ao trabalho e às atividades que exijam muito dela. Então, muitos acabam não dormindo ou apenas descansam por pouco tempo. E o psicológico precisa descansar, então o sono fica acumulado, entre aspas, e a pessoa acaba dormindo muito enquanto aproveita. E em muitos dos casos, o corpo acaba se adaptando a dormir muito. Então quando a pessoa tem um tempo livre, acaba dormindo. E isso prejudica muito o funcionamento do nosso cérebro. Por quê? Porque a partir do momento em que você dorme muito, o seu cérebro acostuma com aquilo. Então por isso que muitas vezes, num domingo, porque geralmente domingo o pessoal dorme mais, né? Você acorda não tão disposto para a vida. Por quê? Porque você dormiu muito. Então seu cérebro acorda de maneira lenta. Então tipo, ele pensa que ele está em descanso. Então o nível de aprendizagem diminui muito. Por quê? Porque o cérebro ainda está lento, ele não está acostumado àquilo ainda. Por isso que nós devemos manter sempre uma rotina de sono, que seria as 8 horas diárias no caso. Por que 8 horas? Porque é um tempo que dá para o seu cérebro descansar e acordar ativo e preparado para novas atividades, preparado para ser bombardeado de informações, assim como nós estamos sujeitos todos os dias, bombardeados de informações. A Universidade de Laval, no Canadá, fez um estudo e descobriu que pessoas que dormem 9 horas ou mais de sono têm 48% de chance de desenvolver diabetes. E já no Hospital Geral de Vancouver, fizeram um estudo também que pessoas que dormem 11 horas ou mais de sono têm 38% de chance de desenvolver problemas de coração. Então, gente, é bom dormir, mas não extrapolem. Ficar sem dormir pode matar? Essa pergunta é meio óbvia para muitos, porque o nosso corpo precisa de descanso. Então a resposta para isso é sim. Mas o porquê ficar sem dormir pode matar? O nosso corpo, ele está sempre sujeito à atividade. Então a gente gasta muita energia e tipo, tem horas que o corpo fica fadigado. Então como diminuir essa fadiga? Seria dormindo, descansando nosso corpo e fazendo com que ele relaxe por um tempo e que seu
e volte a funcionar normalmente. Estudos afirmam que se uma pessoa durante uma semana dormir somente 5 horas, a partir do quarto dia ela começa a ter distúrbios e problemas de aprendizado. Por quê? Porque o cérebro vai estar cansado, então a chance dele absorver mais coisas é muito menor, pelo fato de ele estar totalmente cansado. Um exemplo, você vai jogar bola, passa a semana inteira jogando bola, 7 dias, de segunda a segunda jogando bola. Chega na outra terça-feira, você vai estar cansado, isso se você aguentar jogar a semana inteira. Porque o corpo cansa, é a mesma forma o cérebro. Se você não descansar, se você não der um tempo para ele, ele vai fadigar, entendeu? Porque o cérebro é uma máquina muito interessante, muito louca, é muito incrível. Mas da mesma forma que ele é incrível, ele também precisa de descanso, porque tudo precisa de descanso. Porque às vezes tem uma sensação de estarmos caindo quando estamos adormecendo. Bom, esse fenômeno recebe o nome de espasmo hípnico. Isso geralmente ocorre naquele momento em que você está ali cochilando e quando você vai pegar no sono, de repente você dá um pulo e salta. Bom, não há estudos que comprovam cientificamente o porquê que isso ocorre, mas há algumas teorias que tentam solucionar isso e explicar o que ocorre por trás disso. A partir de alguns estudos, descobriram que talvez isso tenha a ver com algumas contrações musculares, que a partir do momento em que você começa a dormir, é como se o seu corpo ainda estivesse acostumado com a sua vida ativa, então seus músculos ainda não estão prontos para dormir. Então, a partir do momento que você começa a dormir, é como se seu cérebro ainda estivesse naquele momento, sabe? Vida dormindo e vida acordado, e fica essa transição. E os seus músculos também começam a pensar dessa forma. Aí, a partir do momento que você está adormecendo, ele fica naquela dúvida e acaba contraindo e relaxando. E isso que ocorre, essas contrações, e às vezes as pessoas saltam, pulam da cama ou caem, até dependendo do nível dessas contrações musculares. E alguns outros estudos afirmam que isso tem a ver com o relaxamento dos músculos, talvez a intensidade da sua respiração e a temperatura do ambiente. Por quê? Porque o cérebro associa isso como um fenômeno de queda, sabe? Porque geralmente quando você está caindo, você começa a sua respiração aumenta, seu sistema cardíaco aumenta, seu batimento cardíaco e a temperatura também, porque você está pegando muito vento, então a tendência é você ficar mais gelado. Por isso que a gente pensa que está caindo, mas não, é apenas o músculo contraindo e voltando para o lugar. Bom, mas muitos perguntam, eu devo me preocupar com isso? Não, você não deve se preocupar com isso, porque são atividades normais do nosso corpo, não é algo assim, alguma síndrome, alguma coisa. O que poderia se preocupar? Você poderia ter uma preocupação com o seu sistema nervoso, porque isso tem a ver com o sistema nervoso. Então, talvez ele não esteja funcionando com regularidade. Mas não que seja algo assim, nossa, meu Deus, eu vou morrer, eu preciso ir no médico urgentemente. Não. Então, não é algo assim que se preocupar e, ficar loucamente alucinado por isso. Não. Podem ficar tranquilos. Se você tem aí com frequência, não se esquente, fique tranquilo. Agora eu vou dar 5 dicas para vocês terem uma boa noite de sono. Bom, o primeiro é para que vocês tenham atenção. Muitas pessoas acham que é normal você ter insônia, você passar noites em claro, noite acordado e... Isso não é normal. É bom você ter atenção no seu sono. Então, primeiro tenha atenção e analise sempre seu sono. Se tiver alguma coisa errada... Bom, analise também ao momento que vocês acordarem. Se acordarem com bom humor, com mau humor. Porque isso pode estar associado a vários fatores. Às vezes ambiente, às vezes o travesseiro que você está dormindo, sua cama. Sempre analise bem o seu sono para ver algumas características que talvez isso possa estar contribuindo negativamente para a produtividade do seu sono. Bom, a segunda dica é que façam um ritual, sabe? Não ritual, algumas coisas loucas assim, mas uma coisa fixa, sabe? Sempre analise o fator ao lado, a temperatura, se tem um computador ligado, alguma televisão, alguma luz para o seu olho, porque isso pode acabar interferindo e na hora, no momento, você não se incomode, mas o seu corpo vai estar com aquilo sempre lá, e ele vai acabar associando aquilo como algo errado. Então, provavelmente isso acaba prejudicando o seu sono e acaba, como eu falei anteriormente, não contribuindo positivamente. Terceiro, um sono de qualidade. Bom, se você é uma pessoa que acorda muito cedo para trabalhar ou para estudar, é bom você dormir quanto mais cedo, melhor. Não vou falar para você assim, você acorda 6 horas, vai dormir 8 horas da noite. Não, porque aí você vai estar passando das 8 horas diárias de sono. Um exemplo, você acorda às 6 horas, tente dormir 10 horas, no máximo 11 horas, porque seu corpo precisa de um descanso. Então, se você não tiver um sono de qualidade, algo que te conforte e que mantenha aquilo agradável a você, irá te prejudicar muito. Como eu falei anteriormente, um bom travesseiro ajuda muito, uma cama boa, a temperatura ao seu redor, você tem um ambiente meio climatizado,
Então, sempre procurem analisar bem e ver a qualidade do seu sono. Não deixe seu sono ser aquele sono que você cai no chão e dorme ali no chão mesmo, naquele chão duro. O conforto é algo essencial para que você tenha uma boa noite de sono e que você acorde totalmente disposto para novas atividades. Quarto, não tire sonecas. Por que não tirar sonecas? Porque é o seguinte, se você tem que acordar às 6 horas e você coloca seu celular para despertar às 5h30 e depois coloca alarmes de 10 minutos para ir acordando, esses intervalinhos de 10 minutos acabam prejudicando o seu sono. O correto é você dormir essas últimas meia hora direto. Então assim, se você quer sempre aqueles 5 minutinhos a mais, já inclua esses 5 minutinhos no seu despertador. Porque assim, na hora ele pode dar aquele saciamento, mas psicologicamente isso vai estar prejudicando o seu sono. Então não tire sonecas. Outro exemplo, é aquela sonequinha depois do almoço, que todo mundo come, tem aquele soninho. Não tire mais do que 30 minutos, porque 30 minutos é um tempo bom e que não acaba e não vai prejudicar e mal acostumar o seu cérebro. Um exemplo, você tá lá todo dia, você tá lá no seu emprego, aí você marca assim, hoje é 2 horas da tarde, eu vou dormir até 2h30. Aí dá 5 horas, vou dormir mais 10 minutinhos aqui, vou cochilar. Entendeu? Não façam isso. O certo mesmo é você, sempre que for dormir, tenha um período longo de sono. Não tem aquele período assim curtinho, as coisinhas assim, pouquinho em pouquinho, sabe? É uma coisa errada a ser feito e que não contribui positivamente para o seu cérebro. Quinta e última coisa, esqueça os problemas. Bom, a hora de dormir não é hora de você deitar e pensar nos seus problemas, começar a pensar, refletir na vida. Isso aí geralmente ocorre muito com jovens ou com adultos que se preocupam muito com o trabalho. E deitar, ficar pensando, às vezes pensando no namoradinho, ou pensando no seu relacionamento, pensando no seu emprego, no seu trabalho, nas coisas que terão que ser feitas no próximo dia. Bom, hora de dormir não é hora de pensar, entendeu? E assim, se você começar a pensar muito, você acaba tardando mais ainda o seu sono. Por quê? Porque você vai estar pensando ali, então você não vai dormir esse momento que você está pensando. Então você tem que tirar um tempo. Se você quer pensar nas coisas da sua vida, se quer refletir sobre algumas coisas, tire um tempo da sua rotina, destine esse tempo para isso. Não use a hora de dormir para isso, porque a hora de dormir é a hora de descansar, é a hora que a gente tem que relaxar e esquecer tudo, sabe? Não coloque os seus problemas dentro da sua rotina sonífera. Porque enquanto você está dormindo, você não vai resolver seu problema. Você não vai adiantar nada você ficar pensando naquilo ali naquela hora. Você só vai prejudicar mais ainda seu sono. Eu sei que é muito difícil falar assim, eu não vou pensar, porque a gente meio que não controla, talvez. É algo involuntário, sabe? Evitem isso para que seu sono não se torne um sono ruim, se torne um sono bom e agradável e que você acorde totalmente disposto no outro dia. Bom, eu espero que vocês tenham absorvido algumas dicas desse vídeo. Não durmam muito, por favor. Não durmam pouco também. E que tudo isso vocês façam um conjunto, sabe? E mesclem tudo e acabem adquirindo isso para a vida de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, finalizando o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal aí se ainda não for inscrito para acompanhar os novos vídeos. Sempre estou trazendo vídeos aí. Lembrando que tem a hashtag Curioso Responde. Se você tiver qualquer pergunta para fazer para mim, pode fazer aí, deixe nos comentários aqui embaixo, que eu estarei respondendo em vídeo para vocês e vocês acabarão aparecendo no vídeo. Se quiserem pedir beijos, quiserem que eu mande abraço, só deixar nos comentários que eu responderei a todos. E aquele abraço!